1. Qual a diferença entre velocidade e aceleração, como essas grandezas são representadas em movimentos em curvas? A velocidade e a aceleração, elas são duas grandezas físicas distintas, mas elas estão, relacionadas ao movimento de um corpo. A velocidade é a taxa de variação da posição e é tangente à trajetória em movimentos curvos. Já a aceleração, ela é a variação da velocidade e em curvas ela se divide em duas, que é a aceleração tangencial, que está relacionada à variação da magnitude da velocidade, e a aceleração centrípeta, relacionada à mudança de direção da velocidade apontando para o centro da curva. 2. Qual a relação entre velocidade e aceleração no movimento circular uniforme? Explique. No movimento circular uniforme, a velocidade tangencial é constante, mas a aceleração, chamada de aceleração centrípeta, está sempre voltada para o centro da trajetória. A relação entre elas é dada por AC igual v ao quadrado e r, onde v é a velocidade tangencial e r é o raio da trajetória. Assim, quanto maior a velocidade, maior é a aceleração centrípeta necessária. 3. O que é aceleração centrípeta e qual é a sua importância para a descrição de curvas? É a aceleração responsável por manter um objeto em movimento ao longo de uma trajetória curva. Ela sempre aponta para o centro da curva ou centro de rotação e é perpendicular à velocidade do objeto. Além disso, seu módulo é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade do corpo e inversamente proporcional ao raio da curva. 4. Explique o que é resultante tangencial e resultante centrípeta em movimentos curvilíneos. Resultante tangencial é a força que altera a velocidade do objeto ao longo da trajetória. No movimento circular uniforme é zero, pois a velocidade é constante. Já a resultante centrípeta é a força que mantém o objeto em movimento ao longo de uma trajetória curva, apontada sempre para o centro da curva. É necessário para alterar a direção do movimento é dada pela fórmula Fc mv²r, onde Fc significa força centrípeta, m, massa do objeto, e v, velocidade tangencial do objeto, e r, raio da trajetória circular. 5. Como a dinâmica newtoniana utiliza força centrípeta para explicar o movimento em curvas? Na dinâmica newtoniana, a força centrípeta é a força necessária para manter um objeto em movimento curvo. Essa força age em direção ao centro da curva, desviando o objeto de sua trajetória reta e mudando a sua direção. A força centrípeta é dada por Fc igual a m vezes v elevado a 2 dividido por r, onde F é a força centrípeta, m é a massa do objeto e v é a velocidade, e r o raio da curva. Essa força é essencial para explicar como os objetos se movem em trajetórias curvas. 6. Cite alguns exemplos de situações cotidianas em que ocorrem movimentos em curvas e explique as forças envolvidas. Movimentos em curvas são comuns no cotidiano e envolvem diferentes forças. Vou listar 2 exemplos. Montanha-russa. Ao fazer curvas em alta velocidade, os vagões de uma montanha-russa experimentam forças centrípetas, que os mantêm na pista. Os passageiros sentem a força centrífuga, que os empurram para fora da curva, enquanto a estrutura da montanha-russa gera força centrípeta para manter os vagões no curso. Planetas em órbita. A Terra, por exemplo, está em uma órbita curva ao redor do Sol, devido à força gravitacional que age como uma força centrípeta, mantendo-a em sua trajetória elíptica. 7. Descreva, em linhas gerais, como realizar a análise do movimento em curvas e círculos. O passo 1 é identificar as forças atuais. Primeiro, determinar todas as forças que estão agindo sobre o objeto que está se movendo. No caso do movimento circular, a força principal que precisamos considerar é a força da centrípeta, que é responsável por manter o objeto na trajetória curva. 2. Calcular a força centrípeta. Para um objeto que se move em círculo, a força centrípeta é a força que mantém o objeto na trajetória circular. Essa força pode ser calculada usando a fórmula força centrípeta é igual à massa do objeto multiplicada pela velocidade ao quadrado e dividida pelo raio da curva. O passo 3 é determinar a aceleração centrípeta.
A aceleração centrípeta é a aceleração que o objeto experimenta quando se move em um círculo. Essa aceleração é dada pela velocidade ao quadrado dividida pelo raio da curva. Note que essa aceleração sempre está voltada para o centro do círculo. O passo 4 é analisar o movimento em curvas não circulares. Se o movimento não é circular, mas sim em uma curva de forma mais geral, você precisa analisar a curvatura da trajetória. A curvatura é uma medida de quanto a trajetória se desvia de uma linha reta e pode ser calculada a partir do raio de curvatura da curva. O passo 5 é utilizar as equações do movimento. Para descrever como o objeto se move ao longo da curva, você tem que usar as equações que relacionam a posição, a velocidade e a aceleração. Em trajetórias mais complexas, pode ser necessário resolver equações diferenciais que descrevem o movimento do objeto. O passo 6 e último é considerar as condições de contato. Em alguns casos, como quando um veículo está fazendo uma curva, você também tem que considerar o atrito entre o veículo e a superfície da estrada, como uma força normal. Esses fatores podem afetar a velocidade máxima segura e a estabilidade do movimento. E esses passos podem fornecer uma abordagem geral para analisar o movimento dos objetos em trajetórias curvas e circulares, considerando tanto os aspectos físicos quanto os matemáticos envolvidos. 8. Que conclusões podemos tirar sobre o movimento em curvas a partir da compreensão das grandezas vetoriais envolvidas? A compreensão das grandezas vetoriais envolvidas no movimento em curva nos permite tirar algumas conclusões importantes. Duas delas são: direção da força centrípeta. Para que um objeto siga em uma trajetória curva, deve haver uma força centrípeta, atuando em direção do centro da curva. Essa força é sempre perpendicular à velocidade do objeto, pois seu objetivo não é alterar a intensidade da velocidade, mas sim a de sua direção. 2. Aceleração centrípeta. Em qualquer movimento curvilíneo, mesmo com velocidade constante em magnitude, há uma aceleração centrípeta. Isso ocorre porque a aceleração é uma grandeza vetorial. É uma mudança na direção da velocidade, como em uma curva. Já implica a presença de aceleração, mesmo que o módulo da velocidade permaneça o mesmo. Terminamos. E como dizia Chico Moedas, Eu tentei não ser moleque com você, eu tentei.